Olá, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Uma alegria enorme continuarmos nessa caminhada no programa Oração de Cada Dia, que tem tentado responder de alguma forma sobre o que precisa nascer em nós. Eu acredito que a semana passada, apesar de todas as tribulações, vamos dizer assim, as dificuldades, os problemas que surgiram na semana passada, nós continuamos caminhando nessa direção e eu quero ler aqui os comentários do último vídeo, que eu falei sobre o que precisa nascer em nós é um olhar capaz de enxergar para além das circunstâncias temporárias, para além das expectativas apequenadoras. Nós precisamos ter olhos para enxergar aquilo que vem da multiforme graça de Deus. Se você não assistiu esse vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só você clicar nele e você será direcionado para esse vídeo, tá bom? Bom, os comentários que eu tenho aqui são da Maria Graça. Ela falou assim: antes de assistir, já deixo o meu like, eu adoro. Que coisa boa, Graça. Dona Luzinete falou amém. A Grace disse o seguinte, bem, eu sei que vai demorar muito para me transformar na pessoa que eu quero ser e que tem tantas coisas que ainda são difíceis de compreender, mas que os meus olhos sejam iluminados, porque eu não quero viver na superficialidade, nem me contentar com tantas interpretações erradas e distorcidas que existem por aí. Eu não quero me sentir autossuficiente ou impenetrável, nem ter cegueira espiritual. Mas com boa visão quero ir em frente, fixando os olhos naquilo que não vai acabar e aprendendo sempre diante de toda e qualquer circunstância da vida, sabendo que a multiforme graça de Deus é excelsa, maravilhosa, infinitamente maior do que tudo que os nossos olhos podem contemplar, e que é através dela que ganhamos clareza de visão, sabedoria para ir além, na direção certa, conforme precisa ser. Obrigado, Rodrigo, por mais essa reflexão. Está fazendo tanta diferença na minha vida. Vamos juntos. Que bom, Grace. Você sabe que essa é uma das maiores orações que faço sobre mim mesmo a Deus. Que Deus me ajude a vencer os meus pontos cegos. E não apenas que Ele me dê capacidade de enxergar bem, de forma panorâmica, a vida, as circunstâncias, mas também que eu aprenda a utilizar bem desse conhecimento, porque é tão fácil a gente saber das coisas, ter as ferramentas nas mãos e ainda assim fazer aquilo que não convém, que não é bom. É tão comum, às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, olha, ela tem tudo para trabalhar, para fazer sua vida, para construir sua história. Ela tem tudo para realizar o que ela gostaria de realizar, mas alguma coisa impede, alguma coisa limita, alguma coisa não oportuniza a ela a energia necessária para usar bem essas ferramentas que ela já tem nas mãos. Então, a minha oração por mim também é essa, sabe? Como você disse aqui, que os nossos olhos sejam iluminados e que, ao mesmo tempo, a gente aprenda a andar com essa consciência de que a graça de Deus é multiforme, ela é multidimensional, ela se manifesta de muitas maneiras diferentes e por isso eu preciso aprender a aproveitar as oportunidades dessa multiforme graça de Deus para frutificar a partir desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa riqueza. Amém, Grace? Que coisa boa ter você por perto também. Meus queridos, se vocês estão aqui no canal pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal, a ativar os sininhos das notificações, a deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você pensa a respeito disso que estamos conversando, porque a partir da sua
palavra, do seu comentário, nós vamos desenvolver temas, vamos falar sobre assuntos ainda mais interessantes, ainda mais úteis para a nossa caminhada, para a nossa jornada, tá bom? Então é isso, vamos lá para a nossa reflexão da oração de cada dia de hoje. Tá aí para vocês a música Perfume do Raiz Coral. Que coisa boa, gente, que bom ouvir essas canções logo pela manhã, iniciar o dia aqui com vocês, que privilégio, que coisa boa. Enquanto ouvimos essa música maravilhosa, o Paul, aqui de Osasco, São Paulo, mandou o seu bom dia. A minha tia Lourdes também mandou um bom dia. Ana Carolina também mandou um bom dia aqui pelo Facebook, pelo aplicativo da Web Rádio. A Valéria Campos também mandou o seu bom dia. Que coisa boa estar aqui junto com vocês. Nós temos refletido ao longo dessas últimas semanas muitas coisas a respeito do que é que precisa nascer em nós. Claro, comemorar o nascimento de Jesus é uma coisa muito boa, visto que revolucionou a história da humanidade, transformou completamente os paradigmas, não é? Das convivências humanas. A pessoa de Jesus alterou a consciência da humanidade, mesmo sem a humanidade se dar conta necessariamente disso. Não é à toa que a nossa história ela é contada com esse marco fundamental, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. E nós temos falado que não basta que isso seja assim. Não basta saber que Jesus nasceu e conhecer as histórias e conhecer os ensinos de Jesus. Jesus não falou que a pessoa que sabe muito é aquela que vai vencer as tempestades, é aquela que vai ser de alguma forma elogiada pelo Pai que está nos céus. Ele disse: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é como uma construção extremamente frágil. A informação não é suficiente para dar a solidez necessária para a vida. Saber ainda não é o bastante. Ele disse: mas quem sabe as minhas palavras e as pratica, esse sim encontrou a solidez da fundamentação que não cai, que não quebra, que não racha, que não se movimenta quando a tempestade vier sobre a casa. Então é saber praticando. Em outras palavras, além do nascimento de Jesus histórico, que é possível conhecer por meio das informações, nós precisamos de um nascimento no coração. O nascimento de Jesus, que foi na história, no chão da vida, agora precisa nascer em nossa história pessoal, no chão da nossa vida. E quando ele nasce em nós, nasce com Jesus tudo o que há de bom. O que é que precisa nascer em nós? Precisa nascer em nós um arrependimento para além das palavras. O arrependimento é aquela insatisfação visceral com a gente mesmo, que é uma porta aberta para toda transformação que precisa acontecer em nós. Ninguém é transformado se não passa por algum tipo de arrependimento. Por isso as primeiras palavras de Jesus é: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Se o reino de Deus quer entrar em nós, o arrependimento é a porta aberta. O que é que precisa nascer em nós? Senso de missão. Jesus foi ungido pelo Pai e Ele nos ungiu e nos enviou e nos comissionou para uma determinada obra.
para proclamarmos as boas notícias aos pobres, aos vulneráveis, a quem quer que esteja sangrando na vida. Ele nos ungiu para proclamar libertação aos presos, para darmos vista aos cegos e para proclamarmos o ano aceitável do Senhor. Senso de missão. O que é que precisa nascer em nós? A capacidade de nos aquietar em oração. Jesus constantemente foi visto se retirando para um lugar solitário, para se enxergar no Pai em oração. Jesus, em determinados momentos, ele ia para um determinado monte, para uma determinada floresta, para uma determinada campina. Ele ia para um ambiente da intimidade, onde as vozes eram caladas, onde ele podia ouvir as próprias batidas do próprio coração, onde ele podia orar sossegado, em paz, acerca do que estava acontecendo em sua própria vida. Aquietar-se em oração é uma terapia contra toda ansiedade, contra toda aceleração, contra as reatividades automáticas do dia a dia. Aquietar-se em oração é um remédio para os nossos medos mais profundos, é um remédio para tudo aquilo que nos distrai e toma a nossa atenção e rouba a nossa energia. Aquietar-se em oração nos faz nos reconectar com a gente mesmo, com o Pai, com a vida, com a natureza. Faz a gente voltar ao centro da nossa melhor disposição mental. E nós aprendemos também semana passada que o que é que precisa nascer em nós? Precisa nascer um olhar que enxergue além. Um olhar que não é tapado, não é condicionado, não é estreito, mas um olhar que seja abrangente, porque a graça de Deus é abrangente. Nós precisamos de um olhar que lide com a vida na sua complexidade e nas múltiplas possibilidades da graça de Deus se manifestar a nós. Porque Deus não está preso às nossas expectativas, Ele não está preso às nossas teologias, Deus não está preso às nossas doutrinas, Deus não está preso a absolutamente nada, nem ninguém. Deus é livre e a manifestação da tua bondade e do seu ensino também é livre, é sobre toda a terra. E será bom se cada um de nós ampliarmos a nossa visão, a nossa capacidade de enxergar, não porque isso altera alguma coisa em Deus, mas porque isso altera algumas coisas em nós, para que não sejamos seres que tentam encaixotar Deus dentro das nossas caixinhas de percepção. E hoje eu quero refletir com vocês o que é que precisa nascer em nós. Precisa nascer em nós uma vontade de aprofundar os relacionamentos. Precisa nascer em nós uma vontade, uma disposição, uma iniciativa prática na direção de aprofundar os nossos relacionamentos. Jesus, logo depois que foi batizado e começou a pregar, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, ele começa a chamar as pessoas para perto de si. Ele chama Pedro, chama Tiago, que estavam pescando com seus pais. Ele vai chamando as pessoas, ele vai passando pelas cidades e vai chamando e vai chamando. Vai chamando pessoas para estar próximo, para caminhar junto. E não apenas isso,
Ele não se recusava a falar com as multidões, a convidá-las a um relacionamento. E é interessante a gente pensar que até mesmo com os religiosos, que foram as pessoas com quem Jesus foi mais duro e intenso, Jesus está aberto a dialogar, está aberto a ouvir seus questionamentos, está aberto inclusive a utilizar-se dos discursos e das palavras dos religiosos justamente para promover relacionamentos centrados naquilo que há de melhor em termos de motivação, de palavras, de posturas de vida, para colocar realmente as relações nos seus devidos lugares. Jesus conhecia muitas pessoas, mas ele se relacionava com alguns de forma mais íntima. E eu estou falando isso porque eu sei que há pessoas que por causa de suas dificuldades relacionais, por causa de seus traumas do passado, porque já confiaram em pessoas e depois foram traídas, há pessoas que decidiram não se relacionar de maneira profunda com ninguém. Há pessoas que não conseguem vencer as barreiras da superficialidade nas relações. Há pessoas que só conseguem se relacionar a partir de banalidades, de futilidades, que até têm o seu espaço, têm o seu lugar, toda relação tem os seus momentos de falar de besteiras, de dar risadas, de gargalhar, tem seus momentos assim, inclusive às vezes isso contribui também para o crescimento daquela amizade. Mas a amizade precisa ser mais intensa, mais profunda do que isso. Tem que ter em nós uma vontade de aprofundar relacionamentos, no sentido de querer andar com pessoas e estar disponível a elas, independentemente do que aconteça em suas vidas, especialmente nos momentos mais difíceis. Há pessoas que só se relacionam até os seus amigos precisarem dela. Chegou nesse ponto da jornada, ela espana e foge. Há pessoas que não conseguem abrir o próprio coração para ninguém. Não conseguem viver uma experiência de sinceridade, transparência. Tudo o que fazem, fazem de maneira aparente apenas. O que conversam com seus amigos é sempre pensando no que é que eles vão pensar a respeito disso. Com medo de perder sua reputação, com medo de ser traído outra vez, com medo de se perder, com medo de se machucar de novo. E tudo que Jesus ensinou para a gente durante toda a sua caminhada foi justamente para fortalecer as nossas relações. Não sei se você percebeu isso. Jesus ensina as pessoas a comerem juntas. Quando Jesus, por exemplo, entra na casa do publicano Zaqueu para comer com ele, Jesus estava ensinando que as melhores coisas que acontecem na vida acontecem em torno da mesa, do repartir do pão, acontece em torno da intimidade do nosso coração, quando a gente reparte isso com o outro. Era muito íntimo, naquela época, culturalmente falando, trazer alguém à mesa. Até hoje isso é muito íntimo. Você não traz qualquer coisa, qualquer pessoa para sua casa. Você não coloca qualquer pessoa no seu quarto. Você não dá essa liberdade, essa intimidade para qualquer pessoa. E naquela época, por exemplo, um ser humano que comesse com uma pessoa considerada pecadora
É como se ela estivesse participando do pecado dessa pessoa. Por isso Jesus foi tão criticado, por andar com pecadores, por comer com eles. Porque para os religiosos daquele tempo, comer com essas pessoas significava participar das suas imundícies, dos seus pecados. E Jesus, quando fez o que fez, quando sentou-se com elas, Jesus sabia que isso significava algum tipo de comunhão muito profunda, significava intimidade. E Jesus não tinha problema nenhum em se aproximar das pessoas e aprofundar relacionamento com quem que quisesse se relacionar com ele. Jesus não se fechava aos relacionamentos, pelo contrário, ele se abria. Ele permitia certas intimidades por parte de alguns, como no caso de João, que recostou sua cabeça no peito de Jesus. Jesus tem uma intimidade ainda mais profunda com Tiago, Pedro e João, de tal maneira que nos momentos ápices da vida, são estes três que vão estar presentes, como na transfiguração, em outros momentos mais íntimos. Isso tudo mostrando o quanto Jesus tinha amizades, tinha relacionamentos mais superficiais, como todos nós temos, mas também tinha um núcleo de intimidade, tinha um núcleo de pessoas mais próximas. Jesus nos ensina a comer juntos uns com os outros, a fortalecermos a nossa amizade. Isso não é à toa. Ele queria sua igreja unida. Foi uma das últimas orações de Jesus. Senhor, que eles sejam um. E não tem como ter unidade sem ter relacionamento, gente. Não tem como ter unidade sendo pessoas completamente distantes umas das outras. A unidade requer um nível de aproximação. Tanto é assim que os primeiros discípulos, depois da descida do Espírito Santo, isso está lá em Atos no capítulo 2, o texto diz que juntos esses irmãos se dedicavam ao ensino, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitas. Os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Eles até vendiam suas propriedades para distribuir uns aos outros. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu não consigo contar quantas vezes eu vou ler isso dentro de Atos dos Apóstolos, que as pessoas estavam juntas, estavam reunidas, estavam de alguma forma fomentando essa relação maravilhosa que tinham. Não tinham problemas? Claro que tinham, muitos problemas. Toda relação que se aprofunda em alguma medida pode se problematizar no sentido de que a gente vai conhecer o outro tanto no seu melhor momento quanto no seu pior momento. A gente passa a conhecer o outro para além das suas máscaras relacionais. Mas é extremamente importante que haja em nós essa abertura de mente, de coração, para quem quer que se aproxime. Há pessoas que pensam que é possível viver a experiência da fé em Deus sem relacionamento, de forma isolada, sei lá, de alguma maneira completamente isolados de Deus, do mundo, das pessoas. Eu vou viver aqui a minha relação com Deus, aqui quietinho, dentro de casa, de tal maneira que eu não me abro para relacionamentos, eu não me abro para conhecer as pessoas, eu não me abro para ter essa troca tão importante, tão essencial.
Mas com certeza não é isso que Jesus ensinou. É tão interessante que o fenômeno da descida do Espírito é um fenômeno que favorece as relações. Então você imagine aí uma festa acontecendo em Jerusalém, gente de todos os lugares da terra aparecendo em uma festa dos judeus, e de repente o Espírito desce sobre eles, e os que receberam o Espírito passam a falar das maravilhas de Deus em outras línguas, em outros idiomas, de tal maneira que cada pessoa que estava ali e que não conhecia a língua materna dessas outras pessoas conseguiam se comunicar livremente, porque o Espírito as capacitou a se fazerem entendidos. Enquanto lá na Torre de Babel existe um fenômeno oposto, o fenômeno da dispersação, o fenômeno da distribuição de línguas para confundir as pessoas, para diminuir o nível de maldade, lá em Pentecoste acontece o contrário. É o Espírito capacitando as pessoas a se entenderem para viverem pelo mesmo objetivo, para viverem em prol do amor, para se organizarem na direção do amor ao próximo. É o fenômeno contrário, é o milagre que traz entendimento. A descida do Espírito Santo em Atos 2 é um milagre que traz entendimento, porque é disso que nós precisamos para que as nossas relações sejam verdadeiras, profundas, frutíferas e para que a verdadeira comunhão aconteça, a verdadeira unidade aconteça. Você tem dúvidas de que o que tem acontecido entre nós, mesmo que pela internet, tem sido uma caminhada de relacionamentos verdadeiros? Você ainda tem dúvida que a internet tem sido um meio que a gente tem utilizado para chegarmos muito mais perto uns dos outros? Nem a internet, nem a distância, nem a dificuldade da diferença de cidade, de estado, de país é capaz de segurar uma relação verdadeira. Eu acredito que pelo menos 70, 80% das pessoas com as quais eu tenho íntima comunhão não moram na minha cidade. São pessoas com as quais eu não conheci, não tive a experiência ainda de conhecer pessoalmente. No entanto, porque o nosso coração está aberto, porque nós estamos vulneráveis uns aos outros, essa comunhão acontece, essa unidade acontece, essa relação se aprofunda, porque há disponibilidade. Porque há disponibilidade. Há essa vontade de cumprir uns aos outros. Há esse desejo de ser amigo do outro, não só de palavras, mas em ação, e de fato, e de verdade. Então, o que é que precisa nascer em nós? Uma vontade de aprofundar os nossos relacionamentos. Isso vai trazer cura para a gente. Rodrigo, isso não é arriscado? É arriscadíssimo. Requer de nós paciência. Requer de nós cuidado, equilíbrio. Requer de nós aprender as instâncias, os momentos, as situações. Requer de nós não depositarmos os tesouros do nosso coração sem um mínimo de relação. Claro, tem coisas que a gente guarda apenas para os mais íntimos. A gente não sai por aí distribuindo os tesouros do nosso coração, da nossa intimidade para qualquer pessoa. Mas o que estou falando nessa manhã é: esteja disposto, de peito aberto, a conhecer as pessoas, a caminhar junto. Não tenha medo.
Não tenha pânico, não tenha fobia de relação. Vença essa superficialidade das redes sociais. Vença essa superficialidade de uma relação que é baseada apenas em aparências. Vai mais profundo. Que Deus nos dê sabedoria para aprofundarmos as nossas relações. É verdade que uma relação cortada pode causar muitas feridas no nosso coração. É verdade. É verdade que um relacionamento ele pode se tornar abusivo com o passar do tempo e fazer mal para a nossa alma. É verdade. É verdade que as pessoas podem nos decepcionar na nossa caminhada com elas. É verdade. Mas lembre-se que as pessoas podem ser instrumentos da graça de Deus também para a nossa cura. Não é à toa que Tiago diz, olha, confessem as vossas culpas uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não é à toa. Se é possível que algumas relações se transformem em relações malignas, e a gente tem que, obviamente, tentar se blindar minimamente de relações tóxicas, mas é verdade também que as relações podem nos ajudar, nos curar, nos fortalecer. Ou não é isso que tem acontecido entre nós? Não é isso que tem acontecido entre nós todos os dias? A nossa relação não está nos fortalecendo? Quando você manda a sua mensagem, você acha que você não está me fortalecendo na caminhada, não está me abençoando com a sua ótica, com a sua maneira de enxergar as coisas? Você acha que quando eu leio um comentário e penso naqueles conteúdos a partir da sua experiência de vida, isso não está me edificando? E não é isso que está acontecendo quando eu também reparto com você as reflexões acerca das Escrituras, do ensino de Jesus? Não é isso que está acontecendo entre nós? Não é um fortalecimento mútuo? Então dá para se relacionar, dá para se curar a partir das relações. Nada como uma boa amizade para tornar a nossa vida mais leve, mais gostosa. Nada como se juntar a um querido para fazermos o bem a alguém. Nada como nos reunirmos como comunidade para vivermos a experiência consciente de edificação mútua. Ah, queridos, isso faz um bem danado para a gente. Nos relacionar de maneira saudável nos abençoa, nos constrói, porque o dom que há no outro gera vida em mim, e o dom que há em mim gera vida no outro. Frutifica, alegra, constrói, incentiva, fortalece, apoia, suporta o outro. E assim a gente caminha, de mãos dadas, caminhantes aprendizes, na direção de Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus. A gente se perdoa na caminhada, a gente pede perdão na caminhada, a gente entra em atrito em alguns momentos, mas a gente se afia com esses atritos e se torna melhores no caminho. Bons relacionamentos só nos fazem bem. E isso é maravilhoso. Amém, queridos? Vocês sabem que isso que acontece entre nós na Web Rádio Caminhante Aprendiz, isso que acontece com a gente nas reuniões de terça-feira, no Caminho da Graça, Estação Presidente Prudente, isso que acontece com a gente em conversas particulares, como o meu amigo Paul de Osasco me mandou mensagem nessa manhã falando: olha, eu quero te ligar, posso te ligar? Preciso falar com você, vamos conversar um pouco? Essas coisas que acontecem
em grupo, fora do grupo, online e offline, que acontece na frente das pessoas e fora longe das pessoas. Isso que acontece em todas essas dimensões só servem para nos fortalecer, nos apoiar ainda mais na jornada. Agradeço a Deus por todas essas instâncias de relacionamento que eu tenho vivido na minha vida hoje. Agradeço a cada um de vocês pela amizade, pelo carinho, porque isso só me faz bem. Vamos orar, meus queridos? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por nos conduzir em reflexão, em pensamentos, na direção daquilo que pode ser a nossa cura, que pode ser a força que precisamos para vencermos muitas coisas na vida. É a força da amizade, de relacionamentos construídos com um mínimo de solidez, relacionamentos que rompem com o coleguismo, com a superficialidade das aparências, relacionamentos que vão além, que tocam o coração, que chegam naquelas instâncias da nossa alma que é dedicada apenas aos mais íntimos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por nos oportunizar isso de alguma forma. Dá-nos coragem para sairmos da superficialidade, Pai. Eu sei que a maioria de nós aqui já teve muitas decepções na vida, decepções relacionais. Alguns ainda lidam com feridas abertas em relação a isso. Alguns ainda gemem, choram, sofrem por causa de relacionamentos abusivos. E nesse momento da vida, a essas pessoas parece estranho, parece muito difícil se abrir para uma nova relação. Mas eu peço ao Senhor, por favor, cura, Senhor, os nossos corações. Nos leve a perceber o quanto nos faz bem nos relacionarmos com pessoas que realmente são amigas de jornada. Como isso pode nos fazer bem, como isso pode nos fortalecer e como nós podemos aprender com essa jornada, aprender a suportar o outro, a ajudar o outro, a fortalecer o outro. Porque afinal de contas nós não nos relacionamos para sermos servidos, nós nos relacionamos para servir, para ajudar, para sermos uma ponte. Por favor, Senhor, olha para nós nesse dia, nos dê sabedoria, nos dê capacidade de perdoar quem quer que tenha magoado o nosso coração, nos dê capacidade e disposição de olhar para frente, de construir ótimas amizades e seguir adiante segundo o teu amor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto eu falava e orava com vocês, a Luciana Guerreiro aqui mandou um bom dia. A Riva também mandou um bom dia, colocou aqui graça e paz. A Gilmara colocou um bom dia também. Gilmara foi minha colega de escola, tempo de escola. Que coisa boa. Bom ter você por aqui, Gilmara. E alguns queridos mandaram suas mensagens aqui para mim, pedindo oração. E eu quero compartilhar com vocês para a gente orar, tá bom? Vamos orar juntos por esses motivos de oração. O Edivan, ele disse o seguinte: peço que orem pelo Davi Alencar. Ele se reúne com algumas pessoas lá em Santo André, São Paulo. Ele está internado com complicações e, segundo a sua esposa, Leila, a situação dele é grave. Vamos orar pelo Davi Alencar? A Luciana pediu oração por seu filho que sofre com depressão. A Vanessa pede por sua mãe, para Dalva.
de Passos, Minas Gerais, que foi internada ontem, que está com câncer no fígado. A Cris do Rio de Janeiro está pedindo orações pelo Marcos, pela dona Cândida, pela Mirella, que é a netinha dela, hoje que completa 9 anos, e pela Dafine. A Silvana disse assim: bom dia, Rodrigo, eu peço oração pelo Erasmo Trindade, que está na UTI com Covid-19. A família disse que ainda não foi entubado, mas pode ser a qualquer momento. Vamos orar pelo Erasmo Trindade. O Paul de Osasco falou: pedido de oração para minha esposa Milena. Hoje ela será entrevistada às 3h30 da tarde. Obrigado. Vamos orar. Vocês ouviram então os pedidos de oração. Faça a sua oração aí na sua casa, nesse momento. Se junte a mim. Não escute apenas a minha oração. Ore também. Exercite também esse falar com o Pai, trazendo os nossos irmãos e irmãs diante da graça de Deus, em oração. Vamos orar. Pai querido, aqui estão essas pessoas do meu relacionamento, pessoas que se relacionam através da internet principalmente, pessoas que estão passando dificuldades, que estão vendo seus amigos, parentes, pessoas queridas adoecerem, estão clamando ao Senhor por uma mudança, por uma cura, por um milagre sobre a vida dessas pessoas. Pelas notícias que temos, o Davi Alencar, que está internado com complicações, precisa de um milagre, Senhor. Pelas informações que a gente tem, só um milagre para tirar ele da UTI, só um milagre para tirar ele daquele hospital. E nós pedimos ao Senhor pela vida dele. Por favor, Senhor, olhe por ele, abençoe a vida dele, Senhor. Dê graça à sua esposa Leila, dê confiança, dê esperança. Abençoe aqueles que estão sofrendo muito por causa do Davi Alencar. Abençoe também, Senhor, o filho da Luciana, que sofre de depressão, que também é uma espécie de morte, é uma espécie de dificuldade enorme de viver, de não ter motivações para a vida, de não conseguir se levantar, de não conseguir ter alegria, que não consegue experimentar as potências da vida, não consegue desenvolver as próprias potências de viver. A depressão mina tudo isso. Eu imagino a mãe desse menino, a Luciana. Eu imagino a Luciana, quão difícil deve estar sendo para ela presenciar essa depressão, essa situação caótica no coração de seu filho. Dê forças a Luciana, dê forças ao seu filho, dê graça a eles para enfrentarem essa depressão com toda a graça do Senhor. Abençoe também a Dalva, que foi internada por causa de câncer no fígado. Eu não sei que condição está essa doença, mas eu sei que o Senhor pode restaurar a vida da Dalva. Devolve para ela, Senhor, a sua saúde. Devolve a ela mais alguns anos de vida para conviver em família, para viverem em harmonia, para viverem em paz. Dê força a ela nesse momento, dê graça à família nesse momento. Abençoe o Marcos, a dona Cândida, a Mirella. A Mirella, Senhor, essa netinha de 9 anos, dê forças, abençoe a vida dela, que ela seja cada vez mais saudável, feliz, dentro da sua família, que ela dê muitas alegrias ainda aos seus pais, à sua avó. Abençoe também a Dafine, Senhor. Abençoe esses queridos e queridas, amigos da Cris. Abençoe também
O Erasmo Trindade, que está na UTI por Covid. Dê força, Senhor, ao Erasmo. Eu não conheço esse senhor, mas o Senhor o conhece. O conhece desde o seu nascimento. Dê força a ele. Dê força a ele, dê força à família. Nesse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, que o seu corpo reaja bem a todos esses ataques. Que o corpo dele consiga manter tudo funcionando direitinho, até que isso passe. Dê força, dê sabedoria aos médicos, que a graça do Senhor esteja sobre ele, Pai. Que os medicamentos façam o efeito necessário para que ele saia daquela UTI com vida. Abençoe também a Milena, que vai ser entrevistada às 3h30 hoje, esposa do Paul de Osasco. Abençoe a vida dela, para a tua glória, Senhor. Dê sabedoria, tranquilidade, discernimento, boa memória, que ela se sinta preparada, confiante, que ela ache graça aos olhos dos entrevistadores. A minha oração é por ela e por estes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus os abençoe, que coisa boa termos passado essa manhã maravilhosa juntos. E eu quero dizer a vocês que hoje à noite nós teremos a estreia de um programa que eu estou chamando de Papo do Caminho. Eu mandei aí o banner para vocês no Facebook, eu vou compartilhar novamente esse banner. Nós teremos a presença de várias pessoas aqui, o Ezequiel lá de Dublin, na Irlanda, a Thalita, que é a minha esposa, vocês que ainda não conhecem minha esposa vão poder conhecê-la um pouquinho no programa de hoje. O Carlos Fábio, lá da Paraíba, de João Pessoa, vai estar com a gente também. O Diego de Redenção do Pará também estará com a gente. Nós vamos ter um bate-papo sobre alguns assuntos do dia, alguns assuntos da semana. Nós vamos falar sobre aquela situação de racismo na Champions League. Vamos trazer poesias de Clarice Lispector, o caso Márcio Mellen, aquele caso de assédio. Nós vamos ter uma música tocada pelo Carlos Fábio, que é a música Tocando em Frente. Nós vamos pensar um pouco sobre a eutanásia, segundo um texto do Rubem Alves. Vamos ler uma poesia da Clara Bacarin. Vamos falar sobre duas séries legais de se assistir, que é a série Inacreditável e a série Ted Lasso. Então, vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu vou transmitir ao vivo pela web rádio Caminhante Aprendiz e vou também transmitir pelo YouTube, tá bom? A partir das 8 horas da noite. Então, se você quiser, participe com a gente. Eu até brinquei lá no Facebook, coloquei lá, olha, prepare sua pipoca e vem com a gente, porque vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa entre amigos e a cada semana nós teremos participantes convidados diferentes. Então, inclusive, vocês podem participar de um programa desse, pode se juntar a nós nessa roda de bate-papo sobre as notícias da semana, trazendo poesias, trazendo música, trazendo indicação de série. Vai ser um programa como se fosse um bate-papo em família, entre amigos, num churrasco, por exemplo, que a gente coloca a cadeira um perto do outro e começa a conversar sobre os assuntos da vida. Vai ser mais ou menos assim que a gente vai conduzir esse programa toda segunda-feira às 20 horas. Tá bom, meus queridos? Um beijo para vocês, uma ótima segunda-feira. Esse programa vai reprisar ao meio-dia às 19 horas. Vai estar disponível já também por todas as plataformas, no YouTube, no blog Caminhante Aprendiz, tá bom? Compartilhe com seus amigos, chame mais pessoas para caminhar juntos. Eu tenho certeza que essa experiência vai ser cada vez mais intensa, íntima, proveitosa, frutífera e para a glória de Deus, tá bom? Um beijão a todos vocês, até mais. Tchau, tchau, queridos.